Fala galera, beleza? Matiano aqui para mais uma aula do nosso curso de controle. E a gente viu nas últimas aulas, né, sobre o que é a robótica, o que são esses robôs que nós queremos controlar, o que é um sistema, o que é um sinal e quais são os tipos de controladores tradicionais, com que a gente pode controlar esses sistemas pelos métodos tradicionais. Porém, na última aula eu deixei um gancho com vocês falando que nós poderíamos controlar esses sistemas com algoritmos um pouco mais inteligentes, por assim dizer, que seriam as redes neurais. Então hoje eu vou passar para vocês um pouco sobre o que é uma rede neural artificial, e para isso nós vamos começar estudando o que é um neurônio artificial, beleza? Bom, um neurônio artificial ele é basicamente um algoritmo, uma função matemática que tenta imitar o comportamento de um neurônio biológico, certo? Então, para eu explicar para vocês o neurônio artificial, eu vou primeiro explicar o neurônio biológico. O neurônio biológico ele é uma célula que recebe informações dos seus neurônios vizinhos, e aí pode ser outros neurônios, né, no meio do seu cérebro, ou os sensores de tato, de visão, audição. Ele recebe essas informações dos seus neurônios vizinhos, e cada neurônio ele é responsável por identificar um certo tipo de padrão. Então, uma linha reta, uma cor, uma letra, beleza? Então, o neurônio sendo responsável por identificar um certo tipo de padrão, quando o seu neurônio vizinho fala para ele que aquela informação pode ser importante para ele, ele vai receber aquela informação, vai se carregar eletricamente, né, porque os neurônios funcionam com energia elétrica, ele se carrega eletricamente, e aí, quando ele passa de um certo limiar, que identifica se aquela informação que está aparecendo para ele é realmente a informação da qual ele é responsável por identificar, passando esse limiar, ele dispara e fala, realmente essa informação que está aqui é o meu padrão que eu tenho que identificar. É basicamente assim, né? Não sei se eu me fiz claro. Então, como que a gente vai mimetizar esse tipo de comportamento através de uma função matemática? Bom, a gente pode fazer uma regressão linear das entradas de uma função. Então, a gente tem uma função que recebe x1, x2, x3, até xn. Então, ele pode ter n dimensões aqui. Recebe todas essas entradas, multiplica cada uma delas por um peso diferente, que seriam os nossos pesos sinápticos. Então, aí x1, W1, x2, W2, xn, Wn. Multiplica isso tudo, depois soma todas essas entradas e aí soma com um viés. Tá? Feito isso, ele vai passar por uma função de ativação e vai nos entregar uma saída. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é esses pesos e esse viés aqui primeiro. O peso ele é responsável por dizer o quão importante a informação daquela entrada é para o padrão, por assim dizer, que esse neurônio tem que identificar. Então, se x1 é uma informação muito importante, por exemplo, eu quero identificar se é um quadrado, e x1 identifica que são linhas retas. Se o que eu estou vendo tem um monte de linhas retas, e eu quero saber se aquilo lá é um quadrado, então ter linhas retas é essencial. Então W1, muito possivelmente, é um peso muito grande, tem um valor muito alto. E aí o x2 ele vai me dizer se os cantos tem 90 graus. Aí x2 também tem um peso alto. Só que x3 ele identifica se está na diagonal, sei lá. E aí o peso dele não vai ser tão alto, porque um quadrado ele pode estar virado, né, girado na diagonal. E aí eu vou ter um losango, mas não deixa de ser um quadrado, né, se for tudo 90 graus. Entende? Então, aí o x3 ele teria um peso um pouco menor. E assim por diante. O meu bias, que seria esse Bzinho aqui, que em português é traduzido para viés, é basicamente o viés do neurônio. O quanto que aquele neurônio precisa receber de informação válida para ele poder disparar.
certo? Entende? Então, por exemplo, se eu tenho um viés alto, aquele neurônio ele é muito fácil de disparar. Qualquer tipo de informação ali mais ou menos relevante que chegar para ele, vai disparar aquele neurônio. Se eu tenho um viés baixo ou até mesmo negativo, é muito mais difícil. Esse neurônio precisa se carregar muito mais, as informações precisam ser muito maiores para poder fazer o neurônio disparar. Não sei se deu para entender direito, mas é mais ou menos essa sacada. E aí, por fim, eu tenho a função de ativação, que é uma função que vai tirar a linearidade do meu neurônio artificial. O neurônio artificial, ele trabalha geralmente com valores normalizados. Então, eles vão muitas vezes de 0 a 1, ou de -1 a 1. Isso daí para os pesos e para os vieses. E é muito bom que você trabalhe com as entradas normalizadas também, para deixar tudo entre -1 e 1. Certo? Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui em quais são esses tipos de função de ativação. Antes, só falar para vocês, isso que eu estou apresentando aqui é um neurônio do tipo perceptron, que serve para perceber as coisas, basicamente. E aqui eu tenho a função matemática que descreve o neurônio, se vocês quiserem pausar e pensar um pouquinho, mas é bem simples, né? Um somatório e uma função de ativação. Vamos ver as funções de ativação possíveis, ou as mais comuns, né? Então a gente tem a função sigmoide, a tangente hiperbólica e uma linear saturada. Tanto a sigmoide quanto a tangente hiperbólica, vocês podem perceber que elas são umas curvas em S, né? Então, eles são muito bons, são muito utilizados. A única diferença entre as duas é que a sigmoide vai de 0 a 1 e a tangente hiperbólica vai de -1 a 1. Então, quando vocês têm valores negativos, vale a pena usar a tangente hiperbólica. A linear saturada, ela é uma reta linear, só que ela está saturada entre -1 e 1. Então, tudo que for maior do que 1 vai ser 1, tudo que for menor que -1 vai ser -1. E tudo que estiver entre -1 e 1 vai manter seu valor. Certo? Então, recapitulando, a gente recebe entradas, calcula uma multiplicação dessas entradas por pesos, soma tudo, soma com viés e passa por alguma dessas funções aqui de ativação. Isso é o que faz um neurônio artificial. E aí uma rede neural nada mais é do que a combinação de vários neurônios conectados entre si. Então, você tem os neurônios de entrada ali, x1, x2 até xj. Todos eles são conectados em todos os neurônios da camada seguinte. Então, você vai ter x1 conectado em i1, i2 até ik. O x2 é a mesma coisa e o xj é a mesma coisa. Dessa primeira camada, que a gente chama de input layer, né, por isso o i, aí o i1, i2 até o ik, todas as saídas de todos os neurônios vão estar conectados em todos os neurônios da próxima camada. E aí, em uma rede neural do tipo perceptron, que utiliza neurônios do tipo perceptron, a gente tem a camada de entrada, representada aqui pelo I1, I2 e IK. A gente tem a camada de saída, representada pelo O1, O2 e o ON. E a gente tem as camadas escondidas, que são as hidden layers. Ou seja, a gente tem aqui o H1, H2 até o HM. Tá? E uma rede neural, ela pode ter quantas camadas for necessária. Então você pode ter uma rede neural com uma camada, onde a camada de entrada e a camada de saída é a mesma. Você pode ter uma rede neural com duas camadas, onde você tem uma camada de entrada e uma de saída. Você pode ter uma com 3 camadas, que nem eu estou apresentando aqui. Você pode ter uma com 4, e aí são 2 camadas escondidas. Você pode ter uma com 20, e aí são 18 camadas escondidas. E assim por diante. Então, o que eu estou mostrando para vocês, uma rede neural com J entradas, K neurônios de entrada, M neurônios da primeira camada escondida, só uma camada escondida, e N neurônios de saída. Então, a entrada da primeira camada vai ser todas as entradas do sistema, e as saídas dos neurônios da última camada vão ser as saídas da minha rede neural. Então, aqui eu tenho uma rede neural com N saídas. Beleza? Acho que deu para entender, né? E perceba, né, que uma rede neural muito complexa, muito grande, possui muitos parâmetros de otimização. Esses parâmetros eles são todos os pesos que conectam esses neurônios, né? Então, você vai ter todos os pesos do primeiro neurônio, que vai de x1, x2 até xj,
todos os pesos para esse primeiro neurônio, todos os pesos para o segundo neurônio, todos os pesos para o terceiro, até todos os pesos para o 40º neurônio. E aí, entre o H1, H2 e HM, você também tem, aqui pelo menos nessa imagem, você tem 9 pesos para cada camada, né? Então você tem 9 pesos aqui, 9, 9, e aí são 27 pesos, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vieses. Então você tem 36 parâmetros de otimização aqui para essa rede com 9 neurônios. Tranquilo? Conforme você vai aumentando a quantidade de neurônios, de camadas, você vai aumentando a quantidade de pesos e vieses. E para que a gente usa isso tudo, né? Para que a gente vai aprender isso tudo? Bom, a gente pode usar redes neurais para controlar robôs. Uma das primeiras abordagens é treinar redes neurais para imitar o comportamento de um controlador PID, que foi o que a gente fez nesse artigo aqui. Eu vou deixar o link do artigo para vocês na descrição. Vou deixar também os vídeos dos resultados desse artigo também na descrição. Mas é basicamente o que a gente fez aqui. A gente tem uma curva aqui de um PID, que é essa curvinha azul aqui atrás, e a gente treinou 4 redes neurais diferentes, utilizando algoritmos bem-esperados diferentes. A gente vai falar depois o que é um algoritmo bem-esperado. A gente treinou essas redes neurais para imitar o comportamento do PID, e aí a gente pode ver aqui, nesse gráfico, que o comportamento das redes neurais imitando o PID foi melhor do que o comportamento do PID. Você pode ver aqui, ó, em preto, essa curva em preto aqui, com muita oscilação, é um PID. E aí, você tem aqui o comportamento das redes neurais treinadas para imitar o PID. Perceba que ele se estabilizou muito mais rápido. E para 2 tipos de redes neurais, que são essa PSO e essa GWO, o comportamento delas foi muito próximo do set point, muito mais próximo do que o PID, inclusive. Então, foi uma boa abordagem utilizar uma rede neural nesse cenário, ao invés de um controlador PID. Vale ressaltar que esse controlador PID ele foi, inclusive, sintonizado analiticamente. Então, ele foi sintonizado por mão, né, pelos cálculos clássicos, e aí você teve um resultado muito pior do que uma rede neural. Isso é um exemplo. O outro exemplo é controlar mesmo a rede neural, treinando ela para fazer um comportamento. Não sei se vocês lembram de quando eu falei sobre Learning from Demonstration, aprendizagem por demonstração, que a gente controla o robô e ele aprende aquele comportamento que a gente ensinou para ele. Então, para isso a gente utiliza redes neurais também. E aí aqui eu tenho um exemplo de um robô. Também isso daqui foi do mestrado do Mário Pastrana. Posso deixar para vocês, vou falar com o Mário, né? Mas eu posso deixar para vocês aí o link do mestrado do Mário na descrição, pra vocês darem uma olhada. Mas é basicamente, você tem aqui o comportamento desejado seria esse em verde aqui, são os valores medidos, né, do comportamento desejado. E aí você tem em vermelho a rede neural executando esse comportamento. Esse comportamento aqui, ele era um comportamento de rotacionar o robô em torno de um cilindro no sentido anti-horário. Então, isso aqui, esse na esquerda aqui é para a roda direita e esse na direita aqui é para a roda esquerda, né? Inverteu, mas é isso. Você vê que a velocidade da roda da direita ela está variando muito, está até parecendo um controlador bang bang, né? Mas da esquerda está muito próximo do comportamento humano. E aí no final das contas, o robô ele realmente implementou esse comportamento muito bem. Então foi uma ótima abordagem também utilizar redes neurais nesse caso. Por fim, só fazer aqui uma ressalva, porque redes neurais, pelo menos essas do tipo feed-forward, que são essas daqui, uma rede feed-forward, né, que a informação ela é alimentada somente para frente, por isso feed-forward, elas são terríveis para lidar com séries e sequências temporais. Elas não funcionam para lidar com informação que depende do tempo ou depende de informações passadas, tá? Então,
Isso ainda é uma coisa que nós precisamos resolver e a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Então, por hoje é só. Eu agradeço aí a presença de vocês, a atenção. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, qualquer erro que eu tenha cometido, por favor, deixe nos comentários, me procure no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, em qualquer lugar. Converse com o pessoal da Titãs também. E é isso. Deixar vocês aqui com essa garotinha desesperada, porque redes neurais são péssimas para sequências temporais. Aqui algumas das minhas referências, além do que eu vou botar na descrição. E é isso. Muito obrigado. E é isso. Um beijo no coração pra vocês e fui!